Quem tem Bíblia aí? Pessoal, não foi colocado, acho, o QR Code na tela. Quem quer fazer através de Pix, eu acredito que nos pilares de trás da igreja tem o QR Code ali, amém? Amém? Vamos acordar, hein? É 10 horas da noite. Não é hora de jovem estar dormindo no culto, amém? Quem tem Bíblia? Então pega a tua Bíblia aí, abre em Gênesis. Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, a partir do 19. Pessoal, você que tem Bíblia no telefone ou Bíblia, pode ficar com ela na mão que hoje a gente vai usar bastante. Amém? Vou puxar para o lado. Gosto de me movimentar. Quem é que estava na célula essa semana? Quem estava na célula, levanta a mão aí. O Lucas, ele pregou sobre algo. Que o Senhor, ele tocou no meu coração para estar ministrando aqui. Que é como você tem se enxergado. Como você tem se visto. E eu tenho algo para dizer para você, começando essa pregação, que é: Cristo, ele não te enxerga da mesma forma que você se enxerga. Cristo, ele não olha para você da mesma forma que você tem se visto. Sabe, a vida, as aflições, a faculdade, o trabalho, a rotina do dia, ela tem o poder de muitas vezes apagar as marcas que Cristo já colocou sobre a sua vida. Mas eu quero começar essa pregação dizendo algo muito importante para você. Não importa o que o mundo tem dito e gritado a seu respeito. Não importa o que você tem olhado e tido como verdade para a sua vida. A única coisa que importa, a partir dessa noite, você precisa sair daqui entendendo que o que importa é as coisas que Cristo já disse sobre você e sobre seu respeito. Amém? Em Gênesis capítulo 18, versículo 9, vai nos falar assim: E disseram-lhe: Aonde está Sara, tua mulher? Isso é um anjo falando com Abraão, amém? E ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti para esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Porque riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa difícil ao Senhor, ou ao tempo determinado tornarei a ti para este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque tu ristes. Sim, pode travar a bloco de nota. Amém? Antes de eu pular para o próximo texto, eu quero explicar o contexto do que está acontecendo. Um dia um anjo vem para ter um encontro com Abraão. Abraão, todos sabem, é o patriarca da nossa fé. É o primeiro homem onde Deus escolhe para a partir dele criar a geração que seria o povo de Israel. Através dele viria toda essa nação, a qual hoje a gente segue os princípios e as coisas que a gente aprendeu a respeito deles. E quando Deus, ele resolve criar a partir de Abraão essa geração, essa nação, ele envia um anjo até esse homem. E quando ele envia um anjo até esse homem, ele entrega uma mensagem para esse homem. Abraão já era avantajado, a Bíblia fala que ele já era velho, cara. E Sara também já era mais avantajada de idade. Ali onde eu li, dizia que ela já tinha encerrado o ciclo normal das mulheres. O que é isso, João? Ela não produzia mais óvulos. Ela não poderia mais ter filhos.
E a Bíblia fala que o anjo visita Sara, visita Abraão, e Sara está dentro da tenda, ouvindo tudo que está acontecendo, ouvindo toda aquela resenha de Abraão e o anjo. E a Bíblia fala então que o anjo avisa: Sara vai ter um filho, tu vai ser pai de uma grande nação. E a Bíblia fala que no momento em que Sara ela escuta isso, Sara ela começa a rir. A Bíblia fala que Sara ela duvida, e também fala que Sara teve medo, referente àquilo que o anjo falou, referente àquilo que ela escutou o anjo falando para Abraão. A Bíblia vai contar que Sara ela não acreditou no primeiro momento naquilo que o anjo tinha entregue, aquela verdade que Deus já tinha falado sobre ela. Mas agora presta atenção. Abre agora em Hebreus. Hebreus capítulo 11 e versículo 11. Deixa que eu leio, não precisa abrir. Hebreus capítulo 11 versículo 12. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam todos. Presta atenção aqui. Vocês conseguem notar a diferença do texto de Gênesis para o texto de Hebreus? No texto de Gênesis, o que a gente está falando? Que Sara, ela escuta uma notícia vindo de Deus, e ela ri, ela tem medo. Mas agora no livro de Hebreus, no capítulo 11, onde está falando ali, narrando a história dos heróis da fé, nós vamos ver outra história sobre Sara. A Sara, a mulher que teve fé. Sara, a mulher que por fé gerou uma grande nação. João, o que tu está querendo dizer aqui? Quase caí, meu Deus, espera aí. De talco. João, o que tu está querendo dizer aqui? O que tu está querendo propor para a gente? Deus, ele não enxerga os tempos como a gente. Deus, ele não enxerga você no momento presente. Mas Deus, ele enxerga uma história em um tempo completo, aonde já aconteceu o nascimento, todo o percurso da sua vida e já chegou ao fim. No momento que a história está sendo narrada em Gênesis, nós enxergamos uma Sara incrédula. Mas no momento final, em Hebreus, quando é narrado o livro dos heróis da fé, a gente enxerga não uma Sara incrédula, mas uma Sara cheia de fé. Deus reescreve a história de Sara. De repente você está passando, cara, por um período difícil. E um período onde a sua fé está sendo testada. E um período onde a sua fé não está fazendo tanto sentido as coisas que estão acontecendo. O seu momento momentâneo, o seu momento, aquilo que está acontecendo no dia de hoje não define aquilo que Cristo tem para a sua história. Não define aquilo que Cristo vai fazer através da sua vida. É apenas um momento e a sua história está sendo reescrita através de Deus. Amém? Isso me lembra uma história de Moisés. Acredito que todos conhecem a história de Moisés. A Bíblia fala que Moisés, ele foi criado na casa de Faraó, e depois que ele já tem uma certa idade, ele mata o soldado egípcio e foge. No momento que ele foge, passam muitos anos, ele está no deserto apacentando as ovelhas. E em determinado momento da história, a Bíblia fala que o próprio Deus se apresenta para ele, através de uma sarça ardente. Todos conhecem essa história, amém? A Bíblia fala que ali começa um diálogo, cara. Ali começa um diálogo entre Deus e Moisés. E Deus dá uma direção para Moisés: agora tu vai voltar lá no Egito, e através de ti eu vou te usar para que tu seja o libertador da minha nação, para que tu seja o libertador do meu povo. E Moisés olha para Deus, incrédulo também, e fala para Deus: Deus, eu sou um homem de língua pesada, eu não vou saber chegar na frente do faraó e falar com o faraó. E Deus mesmo assim olha para Moisés e manda Moisés ir ao Egito e cumprir aquilo que ele tinha mandado. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes a gente olha o tamanho daquilo que Cristo tem proposto para que a gente venha fazer, e a gente duvida, porque a gente não vê em nós a capacidade de cumprir aquilo que Deus quer. Mas aí está o grande negócio, porque Deus, ele não vai chamar você para fazer algo que você possa fazer. Deus, ele não vai te chamar a entregar uma missão que você possa fazer, porque daí não é Deus que está fazendo, é você. Se Cristo, ele te propôs algo, é porque ele vai fazer através de você. E aí não será mais as suas mãos, meu irmão, não vai ser mais você, mas vai ser Deus através de vocês, amém? Vamos continuar o texto.
Salmos 90 e versículo 12, não precisa abrir. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Joel 2:25. E restituir-vos eis aos anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Hebreus capítulo 10 e versículo 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Amém? João, o que tu está querendo propor para a gente? É que você pode estar, como eu já falei, preso no tempo presente, preso no dia de hoje. Ou de repente você não está mais preso no dia de hoje, mas você está preso há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Por conta de tudo aquilo que já te aconteceu, de repente você está preso em uma ansiedade, em uma depressão, por conta das suas atitudes ou por conta das coisas que fizeram para você lá no passado. E você não tem contabilizado o dia presente, mas você tem contabilizado apenas as coisas que aconteceram. E eu tenho algo para dizer para você. O Senhor, Ele está reescrevendo a sua história. Presta atenção no livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vai nos contar, vai nos narrar. E agora, se eu for ler, nós vamos ficar muito tempo lendo. Mas no capítulo 6 de Reis, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, vai nos narrar a história do povo de Israel. Vai nos narrar todo o tempo que aconteceu após a morte de Moisés, quando começa a se levantar os juízes, quando começa a se levantar os reis. E presta atenção aqui, que de repente isso que eu vou falar agora vai ser uma virada de chave para a sua vida. Vai ser uma virada de chave onde você vai sair daqui entendendo o Evangelho de uma forma diferente. Porque quando eu vi isso, eu parei e falei, cara, o que é isso? Ali vai nos contabilizar 480 anos. Onde vai falar de cada juiz, cada rei, cada pessoa que governou o povo de Israel. Agora, se a gente pular lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 18, vai começar a nos contabilizar a mesma história. A mesma história começa a ser contabilizada ali. E aqui está a mágica do Evangelho. Aqui está de repente uma das coisas mais belas para você aprender hoje. A mesma história está sendo narrada com 473 anos. Com 573 anos. Existem 93 anos de diferença de uma história para outra, aonde uma conta e a outra não conta. Sabe o que está acontecendo aqui? Entrei para pesquisar, para ver o que era, o que não era. E se vocês contarem, o povo de Israel, durante esse período, ele teve cativo e adorando outros deuses durante exatos 93 anos. Exatos 93 anos. Foram 5 ocasiões, cada ocasião eles criaram um altar diferente de adoração para outros deuses. Então num texto a gente tem contabilizando tudo, e outro texto contabilizando menos essas 5 ocasiões. No diário de Deus não contabilizou o tempo da escravidão no mundo. No diário de Deus não contabilizou o tempo de pecado, o tempo em que eles se prostraram adorando a outros deuses. E de repente você está aqui preso nesse tempo, porque quando eu era do mundo eu fazia isso. Hoje, Chaves, isso. João, porque semana passada eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, e a sua vida está presa nesses momentos ruins. A sua vida está presa nos seus pecados que você não consegue se libertar. A sua vida está presa no seu tempo que você não consegue tirar para Deus. No seu tempo onde você tem feito tantas outras coisas. E de repente você tem sido o maior responsável por disso. Porque a sua cabeça não deixa você sair desse tempo. Mas a realidade é que só a sua cabeça está contabilizando esse tempo. No diário de Deus, o seu tempo da ignorância não contabilizou. Se você tem 20 anos e tem 15 de convertido, o Senhor contabilizou os 15 anos que você esteve na presença dEle, não o tempo que você esteve escravo no mundo. E às vezes é difícil de entender isso.
É difícil da gente se libertar. Eu por muito tempo tive preso, cara, escravo da minha própria cabeça. Porque eu olhava as coisas que estavam acontecendo na igreja, e quando eu ia fazer, minha cabeça falava, não, mas tu não pode. Não, mas tu não deve, tu pecou tal dia, tu fez tal coisa. E eu não estou aqui liberando o pecado não, mas eu quero que você mude a sua cabeça. Eu quero que você mude a sua mentalidade nessa noite. A Bíblia vai nos contar uma outra história. A Bíblia fala que Jesus, no dia em que ele morreu e que ele foi crucificado, Jesus é pregado no Calvário. Jesus é pregado no madeiro e é colocado 2 homens sobre ele. É Lucas capítulo 23 e a partir do versículo 39 que diz assim: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse Jesus a ele, Senhor, lembra-te de mim, porque quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Aqui a gente tem essa história, a história clássica do que eu estou falando. A história clássica do que eu estou trazendo para vocês. São 3 homens pendurados numa cruz. Não, é Jesus, o nosso Salvador, e 2 homens pendurados numa cruz. A Bíblia fala que o primeiro homem começa a zombar de Jesus. Começa a olhar para Jesus e falar, tu não era o Messias, o Salvador? Não era tu que ia nos salvar, que ia nos remir? Enfim, que ia fazer e acontecer, e agora está numa cruz pendurado. E a Bíblia fala que o outro rapaz que estava do outro lado, ele chama a atenção desse rapaz que está falando, e ele se arrepende da sua vida. E um momento de arrependimento remiu uma vida toda de pecado. Uma vida toda errada. Porque se ele estava pendurado ali, o que ele fazia, a vida que ele levava não era uma vida boa. O Lucas, ele falou sobre uma bagagem que a gente carrega na célula. Ele trouxe uma mochila e colocou essa mochila nas costas, e ele pregou o tempo todo com essa mochila nas costas. E de repente a sua vida toda foi isso. Bagagens e bagagens e bagagens, e um peso, e coisas que são colocadas em você, colocadas a seu respeito, e que de repente você não tem coragem de tirar essa mochila das costas e largá-la num canto e começar a viver a sua vida. O Senhor sim, Ele quer reescrever a sua história. O Senhor sim, Ele quer contar os seus dias, não contando o dia da ignorância, não contando os dias do seu pecado. Sim, o Senhor, Ele quer reescrever a sua história, assim como foi na vida de Sara. Ele quer olhar e Ele quer falar, Wesley, quando for lembrado do Wesley lá, o Wesley, o cara que ganhou tantas almas para Jesus, um homem cheio de fé, um homem cheio do poder. Sabe por quê? Porque se eu paro para olhar para a minha vida hoje, eu enxergo o tempo da ignorância, eu vou enxergar só coisa ruim, cara, porque eu era uma pessoa ruim na mão do diabo. Mas hoje eu posso olhar e eu posso entender que Cristo, Ele remiu a minha vida, Ele remiu a minha história, Ele me transformou, Ele me tirou lá da onde ninguém dava nada, Ele me colocou aqui dentro, e através de mim Ele tem gerado frutos. Mas foi quando eu entendi, cara, que eu precisava me arrepender, assim como esse homem que está na cruz. É muito bonito nós pregarmos e falarmos porque Jesus é amor, porque Jesus te ama, porque Jesus isso, porque Jesus aquilo. É muito lindo a gente chegar lá e ler aquele texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Isso é a base do Evangelho, é lindo, irmão. Cristo, Ele pode fazer todas essas coisas, e não só pode, como Ele quer. É como aquela história do leproso que chega até Cristo e olha para Cristo e pergunta, tu quer me curar? Cristo olha para ele, eu quero, seja curado. Já existe uma pré-disponibilidade em Cristo para fazer na sua vida. Já existe uma pré-disponibilidade em Cristo para cumprir as coisas que Ele te prometeu.
Porque tudo que Cristo fala não é uma coisa que fica no vazio. E em nenhum momento da Bíblia você vai ver Cristo, Deus, falando e essa coisa não se tornando vida. Lá no Jardim do Éden não foi diferente. Que haja luz e houve luz. Que haja os animais foram criados. Então toda a palavra de Deus que é lançada para você já é algo em construção. Já é algo que está sendo feito a seu respeito. O que nós precisamos, João? A banda pode subir. E vocês podem ficar de pé. O que nós precisamos, João, para que isso se conclua? Para que na minha vida seja feito o que foi feito na vida de Sara. Para que na minha vida seja feito aquilo que foi feito na vida do povo de Israel. O que eu preciso? Qual é essa atitude? Você precisa entender que você tem que ter a mesma atitude daquele ladrão na cruz ao lado de Jesus. Aquele homem, ele teve a recompensa dos seus pecados terrenos pagos na terra. Mas provavelmente foi o primeiro homem a subir aos céus com Jesus. Porque ele teve um ato de arrependimento. Um ato de arrependimento tem o poder de remir uma vida inteira de pecado, cara. Então eu tenho um convite simples para fazer para você. Mas um convite que eu vou me colocar aqui, eu vou ser o primeiro a vir aqui. Eu quero te convidar a se arrepender hoje. A se arrepender dos seus maus caminhos. A se arrepender dos seus pecados. Ah, João, mas eu não peco, hipócrita. Porque todos nós pecamos e todos nós somos destruídos da graça. Mas Cristo, quando vem, Ele torna isso acessível através do sacrifício dele. Mas dentro de nós precisa ser gerado um arrependimento genuíno. Então eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. Hoje não me interessa você sair pulando, gritando, dando mortal nesse culto. E olha que eu gosto muito disso. Hoje me importa que você se arrependa da sua vida, que você se arrependa de tudo aquilo que te afasta do Senhor, e que a sua história seja reescrita a partir desse culto. Espírito Santo, eu oro nessa noite pela tua igreja, Pai. Eu oro, Espírito Santo, pelos meus irmãos nessa casa. Eu oro, Pai, para que um espírito de arrependimento tome conta deste lugar. Eu oro, Senhor, para que o nosso coração, ele se arrependa como desse homem se arrependeu. Sabe, Jesus, que os nossos dias sejam reescritos, Pai, porque nós nos arrependemos e permitimos o Senhor fazer tudo aquilo que o Senhor tinha a fazer no nosso respeito. Nós te entregamos hoje, Jesus, e nos tornamos vulneráveis a Ti. Nos tornamos vulneráveis àquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Nós nos entregamos como sacrifício vivo nessa noite, como sacrifício vivo na Sua presença, como sacrifício vivo nas Tuas mãos. E que não se encontre nada além de Ti, nada além de Ti nas nossas vidas. Que tudo aquilo que tem de nós, Espírito Santo, seja lançado fora nessa noite, e que se encontre apenas a Ti.